Oi, gente, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Nós vamos começar mais uma aula de arte. Mas antes, a tia Vanessa quer falar sobre uma imagem. Olha aí. Vocês conhecem essa imagem? Sabem do que é? Eu vou falar um pouquinho dela para vocês, ó. Isso daí, pessoal, é um teatro de sombras. É uma arte muito antiga de contar histórias e de entretenimento, que usa bonecos de sombra. As imagens elas são produzidas pelos bonecos e podem ter diversas cores e outros tipos de detalhes. Muitos efeitos podem ser alcançados através da movimentação, tanto de bonecos quanto da fonte de luz. Olha que interessante, pessoal. Esse teatro de sombras ela é uma arte bastante antiga e é praticada por mais de 20 países. O nosso livro, na página 10, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler? O teatro de sombras. No teatro de sombras, figuras são projetadas em uma tela ou em uma parede e, por meio de movimentos conduzidos pelos atores, contam uma história. Essas sombras podem ser feitas com as mãos ou com bonecos. Podem haver também outros objetos e até mesmo cenários. No nosso livro digital, assista aos trechos do Teatro de Sombras, Yara, o Encanto das Águas, e veja como esse tipo de espetáculo é produzido. Lá na plataforma tem um passo a passo de como acessar o livro digital, para quem tiver dúvida, tá, pessoal? Aí tem uma pergunta. Converse com os colegas e o professor sobre as histórias que você conhece. E aí, que história você gostaria de contar usando a técnica do teatro de sombras? Vamos pensar, hein, pessoal? A sua história favorita pode ser produzida aí através do teatro de sombras. O nosso livro está falando sobre isso. Vamos ver o que está dizendo na página 11? Vira lá, pessoal. Está explicando um pouquinho mais sobre a invenção do teatro. Está dizendo que ele surgiu aí há mais de 2000 anos atrás e está dizendo o que aconteceu para surgir. Eu vou ler um pouquinho para vocês, ó. Muito triste com a morte da sua bailarina preferida, o imperador daquela época exigiu que o mágico da corte a trouxesse de volta do reino das sombras. Sob a ameaça de cortar a cabeça do mágico, ele pediu para que o mágico inventasse uma solução para que trouxesse ela de volta. E aí, quando o sol nasceu, na verdade, o mágico ficou pensando nisso a noite toda. E ele inventou um plano durante a noite e cortou uma silhueta, um contorno de uma bailarina em uma pele de peixe, deixando-a em pé por meio de varetas. Quando o sol nasceu, ele esticou uma cortina branca no meio da rua e pediu ao imperador e à corte que fossem até a varanda. Depois, posicionou a silhueta atrás da cortina. Foi um espanto quando a bailarina apareceu, dançando graciosamente na frente de todos. Com essa ideia astuciosa, o mágico salvou a sua cabeça. Na página 12, vai falar um pouquinho sobre essas imagens aí, pessoal. Ó. O artista Fred Enderich cria obras de arte projetando luz sobre objetos. Observe, aí a gente vai ver dois trabalhos dele, olha aí, ó. Aí tá dizendo sobre uma arte, tá vendo? Ele pegou vasos, né, de plantas, projetou na luz, e aí, pessoal, olha aí atrás, fez uma sombra. Então, é uma arte desse artista aí. A outra é essa daí, ó. Tá vendo? Uma mola enrolada sob a luz. E aí, pessoal, quando ele enrola a mola, forma palavras. Olha que legal. E aí tem perguntas na página 13, ó. Agora converse com os colegas e professor. Por que você acha que essas duas criações são consideradas obras de arte? Na sua opinião, como o artista chegou a essas ideias? Você acredita que essas obras podem ser expostas em qualquer ambiente? É para pensar aí com o papai e com a mamãe, hein, pessoal? Na página 14, nós vamos conhecer esse artista. É o artista plástico aí, o Fred. Ele nasceu na Bélgica em 1951 e sua primeira exposição individual foi realizada quando ele tinha quantos anos? 33 anos. Inicialmente, Fred trabalhava com fotografia e escultura. Hoje ele é conhecido por criar obras de artes com objetos que, ao serem iluminados, formam letras, frases e figuras projetadas na parede. Olha que legal, gente. Muito legal essa arte aí do Fred, né? Ele rola molas, né, outros objetos, e quando projetada na luz, na parede, formam palavras. Muito bacana. A página 15 vai falar uma coisa bem legal. Atividade individual. Agora é com vocês. Luz e sombra. O que vocês vão precisar? Uma câmera ou um celular. E aí tem um passo a passo de como fazer a arte para vocês mandarem para a tia Vanessa. Luz e sombra.
Em casa, com a ajuda de algum responsável, você vai fotografar sombra de objetos. Para isso, será necessário observar a luz que reflete nos objetos e cria sombras. Preste atenção em objetos que ficam próximo da janela, portas e lâmpadas. Experimente fechar ou abrir um pouco a janela ou a porta e confira os diferentes efeitos que a luz produz sobre eles. Faça 4 imagens diferentes, pode ser de variações de luz e sombras, hein, pessoal? E aí vocês vão me entregar. Como que vocês vão me entregar isso aí, pessoal? Através do WhatsApp. Vão pedir para o papai e para a mamãe pegarem essas fotos e me enviar, ok? E vou montar, a tia Vanessa vai montar depois uma apresentação bem bonita com essas fotos que vocês produziram, ok, pessoal? Então, tá feito um trabalho, tá feito, lançado o desafio, feito o trabalho, atividade individual, luz e sombra. Quero que vocês realizem aí com bastante sucesso. Beijinhos. Tchau, tchau.